Eu preciso te fazer uma pergunta. E não é uma pergunta difícil, mas talvez ela incomode um pouco. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio? De verdade. Não estou falando de silêncio externo. Estou falando de silêncio interno. Aquele estado em que a mente está quieta, nenhuma aba aberta, nenhuma conversa rodando no fundo, nenhuma lista, nenhum e se, nenhum deveria ter. Tá sendo difícil lembrar? Não me surpreende. Porque a maioria das pessoas que eu acompanho, e talvez você seja uma delas, chegam num ponto onde a mente virou uma máquina que nunca desliga. Ela está sempre ligada, sempre processando, sempre em alguma coisa. E no exato momento em que o mundo externo para, a mente acelera. Você deita na cama e aí começa. A conversa que você teve ontem e que ficou inacabada, o projeto que você precisa terminar, a mensagem que você não respondeu, o que aquela pessoa quis dizer com aquilo, o que você deveria ter falado, o que vai acontecer amanhã, o que pode dar errado, o que você precisa fazer, o que você ainda não é. Parece familiar? É como se o silêncio fosse perigoso, como se parar fosse uma ameaça. E aqui está o que eu quero explorar com você hoje. Por que parar dói? Não estou falando de preguiça, não estou falando de irresponsabilidade. Estou falando de um padrão muito específico que eu vejo em pessoas que são, na maioria das vezes, extremamente comprometidas, extremamente trabalhadoras, extremamente presentes para os outros, mas completamente incapazes de estar presentes para si mesmas. A mente acelerada não é frescura, não é exagero, ela é um sistema de proteção que foi construído ao longo dos anos e hoje está te custando muito mais do que te dando. E ao longo desse tempo juntos, eu quero te ajudar a entender como isso foi construído, o que está por baixo disso e por onde começa a saída. Então, se você puder, busque um lugar confortável, ou então faça qualquer outra coisa. Mas deixe o mundo externo de lado por um tempo, porque o que a gente vai conversar aqui é sobre você e vale cada minuto da sua atenção. Vamos começar por um lugar que pouca gente considera. A mente acelerada não aconteceu do nada. Ela foi construída, tijolo por tijolo, experiência por experiência, ao longo de anos. Você foi aprendendo que estar em movimento é mais seguro do que estar parado. Pensa comigo. Quando você era criança, e não importa qual foi a sua infância específica, havia uma coisa muito comum: o seu valor. Muitas vezes ele estava atrelado ao que você fazia, não ao que você era. Vai estudar. Para de ficar à toa. Você precisa ser alguém na vida. Quem não trabalha não tem direito a descansar. Essas frases entraram tão fundo que viraram crenças. E crenças não ficam na mente como pensamentos soltos. Elas viram filtros. Elas filtram como você interpreta o mundo, como você se interpreta, o que você sente que merece e o que você sente que precisa fazer para merecer. E quando uma dessas crenças é parar é perigoso, ou parar é preguiça, ou parar significa que eu não sou o suficiente, a mente não para. Porque parar ativaria algo que dói mais do que o cansaço. Parar ativaria o encontro com você mesmo. E aqui está o ponto que eu quero que fique claro. Não estou dizendo que você é fraco por não conseguir parar. Estou dizendo que você é humano.
e que seu sistema nervoso fez exatamente o que deveria fazer. Ele aprendeu a sobreviver. A questão é que o que era sobrevivência virou prisão. Agora eu quero te apresentar um conceito que pode mudar completamente como você se vê. A mente acelerada, na maioria dos casos, é uma estratégia de regulação emocional. Eu vou te explicar melhor isso. Quando uma emoção difícil aparece, ansiedade, vazio, tristeza, angústia, aquele incômodo que você não sabe bem nomear, o cérebro busca uma saída. E a saída mais fácil, mais acessível, mais socialmente aceita é o movimento, é a ocupação, é pensar no próximo problema. Porque enquanto você está pensando no próximo problema, você não está sentindo o problema atual. Percebe o que acontece? Pensar muito não é falta de controle, é controle demais. É um controle rígido sobre o que você permite que apareça. A mente corre para frente para não olhar para dentro. E isso funciona, até um certo ponto. Funciona por um tempo. Você se mantém produtivo, você se mantém ocupado, você se entrega, você resolve, você aparece. Mas por baixo de tudo isso, tem uma tensão acumulando. Tem um cansaço que não é de trabalho, é de ser. É o cansaço de estar constantemente em alerta, constantemente gerenciando, constantemente num estado de espera pelo próximo problema. E quando esse cansaço chega ao limite, não é só o corpo que sinaliza, é a alma. É aquela sensação de eu não aguento mais, que aparece sem razão aparente. Ou às vezes com razão aparente demais. Agora, vamos ir mais fundo. Se a mente acelerada é uma estratégia para não sentir, a pergunta que importa é: o que você está evitando sentir? E essa é uma pergunta que eu não posso responder por você, mas posso te ajudar a se aproximar dela. Para muitas pessoas, o que está embaixo da aceleração é um medo muito específico. O medo de descobrir que sem toda a correria, sem toda a produção, sem tudo o que você faz, sobra muito pouco. Ou pior, não sobra nada. Isso pode soar pesado, pode soar exagerado, mas continua comigo. Quando a identidade de uma pessoa está construída principalmente sobre o que ela faz, o que ela produz, como ela é útil, o quanto ela está ocupada, o silêncio se torna uma ameaça existencial. Porque no silêncio, a pergunta emerge: quem eu sou quando não estou fazendo nada? E se você nunca parou para responder essa pergunta, se a sua vida foi uma sequência de tarefas e obrigações e responsabilidades, essa pergunta pode parecer absurda ou aterrorizante. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. Tem uma coisa que eu vejo muito na minha prática. Pessoas que têm medo de se decepcionar consigo mesmas, que têm medo de parar e perceber que têm raiva, tristeza, ressentimento acumulado, que têm medo de parar e descobrir que o relacionamento não está bem, que a carreira não faz mais sentido, que a vida que construíram não é a vida que queriam. Então elas correm, não por covardia, por proteção. A aceleração é uma forma de não ter que se responsabilizar pelo que você encontraria se parasse. Eu quero abrir um parêntese aqui, sem te enrolar com jargão, mas de uma forma que faça sentido. O sistema nervoso humano tem dois modos principais de operação. Um modo que é voltado para a sobrevivência, para a ação, para o alerta, para a resolução de problemas, e um modo que é voltado para a restauração, para o descanso, para a conexão, para o processamento emocional. O problema é que esses dois modos não funcionam bem ao mesmo tempo. Quando você está em modo de aceleração constante, quando a mente não para, quando o corpo está sempre em alerta, o sistema nervoso literalmente
não consegue entrar no modo de restauração. E quando ele não consegue entrar nesse modo, você não processa emoções de verdade. Você gerencia, você empurra, você segura. E aí o corpo começa a falar. Insônia, tensão muscular, dores de cabeça, dificuldades de digestão, pele reagindo, cansaço que não passa como sono. O corpo não mente. Ele avisa antes da mente perceber. E quando esses sinais aparecem, o que a maioria das pessoas faz? Toma algo para dormir, toma algo para dor de cabeça, toma café para funcionar e continua. Porque parar ainda parece mais perigoso do que qualquer sintoma. Aqui está uma das coisas mais contraintuitivas de tudo isso. A mente acelerada não te torna mais produtivo. Ela te torna mais ocupado. E ocupado e produtivo são coisas muito diferentes. Quando a mente está em aceleração constante, ela perde profundidade. Ela fica na superfície de muitos pensamentos ao mesmo tempo. Você começa coisas e não termina. Você toma decisões apressadas. Você reage antes de pensar. Você faz muito e sente que não avança nada. Porque o que avança não é a quantidade de movimento, é a qualidade da presença. E presença requer pausa. Criatividade requer pausa. Clareza requer pausa. Bons relacionamentos requerem pausa. A capacidade de sentir alegria, aquela alegria genuína, não o alívio temporário, requer que você esteja presente o suficiente para sentir. A aceleração te tira justamente das experiências que fariam valer a pena desacelerar. Eu quero fazer uma proposta para você agora. Não estou te pedindo para mudar nada agora. Não estou te pedindo para largar tudo e meditar por 3 horas. Não é isso. Estou te pedindo para ficar com uma pergunta. Só ficar, sem responder de imediato. A pergunta é essa. O que você estaria sentindo agora se não estivesse pensando em mais nada? Sabe quando você está num carro em movimento, janela fechada, e de repente abre a janela? O vento que entra pode ser agradável, pode refrescar, mas também pode ser desconfortável. O som aumenta, o cabelo voa, a temperatura muda. A pausa é assim. Quando você para de verdade, as coisas que estavam sendo abafadas pelo movimento começam a aparecer. E às vezes, o que aparece primeiro é justamente o que você mais queria evitar. Cansaço, tristeza, raiva que você não sabia que estava carregando. Saudade de algo que você nem sabe bem o que é. Aquela sensação de que a vida passou rápido demais e você estava ocupado demais para aproveitá-la. Isso não significa que parar é perigoso. Significa que parar é honesto. E a honestidade dói antes de curar. Deixa eu te fazer uma observação que pode ser desconfortável agora. Pense em como você se apresenta para as pessoas. Quando alguém te pergunta como você está, qual é a sua resposta mais comum? Corrido, atarefado, cheio de coisa, mal tenho tempo para respirar. E quando você fala isso, tem um tom de quê? De reclamação, sim. Mas tem também um certo orgulho? Não estou te julgando. Estou observando um padrão cultural muito real aqui. A correria virou status. Estar ocupado virou sinônimo de ser importante, de ter valor, de ser necessário. A pessoa que não tem tempo é a pessoa que importa. A pessoa que tem tempo deve estar fazendo alguma coisa errada.
Esse é um dos maiores enganos que a nossa cultura ensinou. E o preço que se paga por acreditar nisso é alto, é muito alto. Porque você pode passar a vida inteira sendo importante para o mundo e não estar disponível para você mesmo. Você pode ser indispensável para todo mundo e não saber o que te faz feliz. Pode resolver o problema de todos e não saber o que está sentindo. Pode estar sempre presente para os outros e ser um estranho para si mesmo. Vou te contar o que acontece na prática quando alguém começa a criar espaço de verdade. No começo é difícil. O corpo não sabe ficar parado. A mente gera urgências. Você sente que está desperdiçando tempo. Surge uma angústia que você não sabe nomear. Isso é normal. Isso é o sistema nervoso tentando manter o padrão que aprendeu. Mas se a pessoa sustenta esse espaço, sem preencher de imediato, sem pegar o celular, sem criar uma nova tarefa, algo começa a acontecer. As emoções aparecem, e quando aparecem e são recebidas, não combatidas, não analisadas até a morte, mas simplesmente recebidas, elas passam. Isso é o que a maioria das pessoas não sabe sobre emoções difíceis. Elas não duram para sempre. O que as sustenta é a resistência, é o esforço de não sentir que consome mais energia do que simplesmente sentir. E depois que as emoções passam, aparece algo inesperado. Clareza. Uma clareza que a mente acelerada nunca consegue produzir. A percepção do que realmente importa, o que você realmente quer, o que está funcionando e o que não está, o que está alinhado com quem você é e o que é só hábito ou um medo seu. Aqui está algo que eu quero que você leve depois desse vídeo. O problema não é que você não tem tempo para parar. O problema é que você construiu uma vida onde parar não parece seguro. Isso não é falta de disciplina, não é falta de vontade. É um padrão aprendido, que foi adaptativo em algum momento e que hoje precisa ser revisitado. Você não precisa de uma semana de férias para isso, embora uma semana de férias seja maravilhosa. Você precisa de momentos de presença genuína no meio do dia comum. 5 minutos. Sem tela, sem tarefa, só você com você. Não para meditar no sentido clássico, não para rezar, não para ter um insight profundo, apenas para estar, para notar o que está sentindo, para respirar sem pressa, para ser uma presença consciente dentro do próprio corpo. Isso parece simples, e é simples. Mas simples não é o mesmo que fácil, especialmente quando a mente foi treinada para interpretar isso como desperdício. Eu quero deixar algo muito claro antes de finalizar. Nada do que eu disse aqui é um convite para você largar tudo, parar de trabalhar, parar de criar, parar de construir. Não é isso. Desacelerar a mente não significa desistir. Significa funcionar de um lugar diferente. Porque existe uma diferença enorme entre agir a partir do medo de não ser suficiente, do medo de parar e descobrir o que tem lá, e agir a partir da escolha, da presença, do que realmente importa para você. A pessoa que age a partir do medo precisa da correria para se sentir viva, útil, válida. A pessoa que age a partir da presença consegue escolher quando acelerar e quando descansar, sem culpa, sem a sensação de que está traindo alguma coisa. E essa liberdade, a liberdade de estar consigo mesmo sem precisar se escapar, é uma das formas mais profundas de autoestima que existem. Antes de encerrar, imagina comigo.
Imagina que a sua vida é uma paisagem vasta, com muitos elementos, montanhas, rios, árvores, céu aberto. Quando você está em aceleração constante, você está percorrendo essa paisagem a 200 km por hora. Você passa por tudo, você vê tudo em flash, você chega em muitos lugares. Mas você não viu nada de verdade. Você não sentiu o cheiro, não ouviu o som da água, não viu a luz do final do dia, não percebeu a beleza que estava exatamente onde você estava. Parar, mesmo que por alguns minutos, é abrir a janela do carro. É reduzir a velocidade o suficiente para que a paisagem deixe de ser um borrão e vire uma imagem. Imagem que você carrega, imagem que alimenta, imagem que lembra que existe algo além da tarefa seguinte. Então, esse é o meu convite para você hoje. Não de mudar tudo, não de ter uma virada de chave imediata, mas de começar a se perguntar: de que estou fugindo quando não consigo parar? Não para se punir com a resposta, para se conhecer com ela. Porque autoconhecimento não é um luxo de quem tem tempo. É a fundação de qualquer vida que vale a pena viver. E você, sim, você que chegou até aqui, que ficou esse tempo todo nessa conversa, já mostrou que tem algo em você que quer esse encontro, que quer se entender melhor, que quer mais do que a correria. Isso é suficiente para começar. Cuida de você e a gente se encontra no próximo vídeo.